Livro O Poder do Subconsciente, capítulo 17, parte 1. Como usar a mente subconsciente para perdoar. A vida não tem favoritos. Deus é vida, e o princípio da vida flui através de você neste momento. Enquanto lê e pensa nessas palavras, Deus gosta de manifestar-se em você, com harmonia, paz, beleza, alegria e prosperidade. Isso é chamado de a vontade de Deus, ou a tendência da vida. Se você cria na mente resistência à passagem do fluxo de vida, esse bloqueio emocional semeia confusão no subconsciente e causa todos os tipos de condições negativas. Deus nada tem a ver com as situações de infelicidade e caos no mundo. Elas são causadas pelo pensamento negativo e destrutivo da espécie humana. Constitui um grave erro, portanto, culpá-lo pelos seus problemas ou doenças que nos afligem. Numerosas pessoas criam habitualmente resistências ao fluxo da vida, acusando-o e censurando-o pelo pecado, pela doença e pelo sofrimento da humanidade. Outras lhe atribuem culpa por dores, mal-estar, perda de pessoas amadas, tragédias pessoais e acidentes. Enfurecem-se com ele e julgam-no responsável por seu sofrimento. Enquanto alimentarem esses conceitos negativos sobre Deus, tais pessoas enfrentarão reações negativas automáticas da mente subconsciente. O que não conseguem compreender é que castigam a si mesmas. Elas precisam compreender a verdade, obter a liberação e renunciar a toda e qualquer condenação, ressentimento e raiva contra qualquer pessoa ou poder fora de si mesmas. Se assim não agirem, não adianta esperar a vida sadia, feliz ou criativa. No momento em que acolheram o amor na mente, no momento em que acolherem o amor na mente e no coração, no momento em que acreditarem que ele é um pai carinhoso e que as protege, ama, orienta, sustenta e lhe dá força, esse conceito e crença sobre Deus, o princípio da vida, será aceito pela mente subconsciente e elas se beneficiarão de incontáveis maneiras. A vida nos perdoa sempre. O princípio da vida contém e abre-nos um tesouro infinito de perdão. Perdoa-nos quando cortamos o dedo. A inteligência subconsciente existente em nós age imediatamente para curar o ferimento. Novas células constroem pontes de um lado para o outro do corte. Se contraímos uma infecção provocada por determinado organismo nocivo, a vida nos perdoa e cerca e aniquila o invasor. Se queimamos a mão, os princípios da vida reduzem o edema e a congestão e dá-nos nova pele, tecidos e células. A vida não alimenta rancor contra ninguém. Está sempre nos perdoando. Traz de volta a saúde, a vitalidade, a harmonia e a paz, se cooperarmos com ela, isto é, se pensarmos em harmonia com a natureza. Lembranças negativas, rancorosas, amargura e má vontade atravancam e impedem a circulação do princípio de vida em nós existente. Eu falo essa parte aqui e assim, é lamentável, porque eu acredito que acontece o mesmo com todo mundo, né? Às vezes é a própria pessoa que é rancorosa, mas às vezes a gente tem pessoas próximas da gente, que a gente vê elas adoecendo muito, né? É, ou doentes e sem conseguir se curar, e a gente sabe que há ali um perdão que fosse feito de coração, né? Traria a saúde de volta. Como ela baniu o sentimento de culpa? Aí aqui ele dá um exemplo. Não sei falar esse nome. Harriet, não sei. Trabalhava até tarde no escritório todos os dias e frequentemente só voltava para casa depois da meia-noite. E alimentava a esperança de que os chefes e colegas a admirassem por ser tão esforçada. Lembrei aqui de uma outra pessoa. Mas nada disso acontecia, uma vez que ela era, em geral, a única a fazer serão, os demais nem mesmo sabiam de sua rara dedicação ao trabalho.
Enquanto isso, sua família enfrentava sérias dificuldades. O marido e os 2 filhos mal sabiam como ela era. Quando a equipe júnior de beisebol, onde o filho dela jogava, chegou às semifinais, ela não só não foi assistir o jogo, mas nem mesmo perguntou quem vencera. Para complicar ainda mais as coisas, o médico lhe disse que sua pressão arterial estava ficando perigosamente alta. Ela veio me procurar quando o marido lhe disse que queria separação. Perguntei-lhe o porquê excluíra de sua vida e demonstrava tão pouco interesse pelos filhos. No princípio, ela explicou que era obrigada a trabalhar tanto assim simplesmente para conservar o emprego. Perguntei-lhe se os colegas de trabalho trabalhavam tantas horas extras como ela. Não reconheceu. Os outros o cumpriam o horário normal e em nada eram mais competentes do que ela. Sugeri-lhe o motivo pelo que achava que ela trabalhava tanto. Há alguma coisa correndo você por dentro, disse eu. Se não houvesse, você não trabalharia tanto dessa maneira. Você está se punindo por alguma coisa? Por algum tempo, ela resistiu à sugestão, insistiu em que seus hábitos de trabalho eram normais e que os outros, sim, é que eram preguiçosos. Finalmente, contudo, reconheceu um profundo sentimento de culpa. 15 anos antes, com a morte do pai, fora testamenteira do espólio e deliberadamente deixara de entregar uma grande soma ao irmão mais moço. Por que você fez isso? Perguntei. Foi questão de cobiça? Ela respondeu, claro que não. Meu irmão, bem, ele tinha um gravíssimo problema com drogas. Eu sabia o que aconteceria ao dinheiro se eu entregasse a ele. Disse a mim mesma que eu estava economizando para quando ele conseguisse largar o vício. E perguntei. Ela respirou fundo e respondeu. Isso nunca aconteceu. Ele se suicidou. Talvez ele não tenha premeditado. Talvez não tenha premeditado, mas o resultado foi o mesmo. Ele tinha 26 anos. Eu pensei muito nisso. O que teria acontecido se eu não tivesse ficado com o dinheiro? Talvez ele tivesse usado para comprar um programa de reabilitação e poderia estar conosco. É culpa minha ele ter morrido. Perguntei. Se pudesse fazer tudo novamente, o que faria? Não sei, respondeu ela, sacudindo a cabeça. Mas sei que me esforçaria mais para ajudá-lo em vez de censurá-lo porque ele... Mas na ocasião você achou que tinha razões para agir assim? Perguntei. Achou que fazia a coisa certa? Respondeu ela, claro. Mas agora acho que agi mal. O dinheiro não era meu. De modo que agora você não faria a mesma coisa? Não, não faria, disse ela com o rosto sério. Mas isso não importa, eu jamais poderei ser perdoada pelo que fiz. Roubei meu próprio irmão e ele morreu. É apenas justo que Deus me castigue, eu mereço isso. Expliquei-lhe que Deus não a estava castigando, ela mesma quem estava se punindo. Se usar mal as leis da vida, você vai sofrer como consequência. As forças da natureza nada têm de más. O uso que lhes damos é que determina se produzirão bons ou maus frutos. Bom ou maus efeitos, não é frutos. A eletricidade não é má. Depende de se você usa para iluminar a sua casa ou aplicar um choque fatal em alguém. O único pecado é a ignorância da lei e o único castigo é a reação automática dela quando é mal usada. Se você usa mal os princípios da química, explode o local de trabalho. Se dá um murro numa tábua, é possível que a mão comece a sangrar. A tábua não tem nenhuma culpa. A culpa está no mau uso que você lhe deu. No fim, consegui ajudar ela a compreender que Deus não condena e nem castiga ninguém. Seu sofrimento era devido à reação da mente subconsciente, à sua maneira negativa e destrutiva de pensar. O que ela precisava era de perdão, mas também saber que o verdadeiro sentido do perdão é o perdão de si mesmo. O perdão alinha nosso pensamento com a divina lei da harmonia. A autocondenação é o inferno e o perdão é o céu. Tirando da mente o peso da culpa e da autocondenação, ela obteve cura completa. No exame médico seguinte, a pressão voltara ao normal. A explicação a curou. Ou seja, nem foi nada demais. Ele só deu a explicação a ela e ela se curou. Por isso que às vezes a gente diz assim, ó, não subestime o poder de uma semente plantada. Às vezes não é muito que você faz pelo outro, mas apenas explicar algo do qual ele ainda não entende, já pode ajudar ele demais.